I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen. Estamos aqui numa aula de ciências para falar sobre invenções, tá bom? O homem, você sabe, é cheio de invencionices e ainda bem por isso, certo? Por causa das nossas invenções, foi possível prolongar o tempo de vida do homem, por exemplo, tá? Nós tínhamos um tempo menor de vida por conta de que as coisas aconteciam e a gente não tinha o que fazer para enfrentar uma nova situação, por exemplo, o frio, tá? Então, a gente não tinha as invenções que nós temos hoje, por exemplo, como o ar-condicionado, um casaco ali bem quentinho. Então, as invenções, elas permitem o avanço da espécie humana, o avanço da humanidade, umas melhores condições de vida, tá bom? Preservação da nossa saúde, por conta das invenções aí na área da saúde. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma invenção que com certeza você já usou essa invenção. Com certeza, 100% de certeza. Todo mundo, principalmente criança, já usou essa invenção. O nome dela é termômetro, certo? Eu sabia que você já tinha usado. Só que você pode ter usado um tipo de termômetro, o colega pode ter usado outro tipo, porque há vários tipos de termômetro. E na fase que nós estamos passando, fala a verdade, todo lugar que nós chegamos, passamos por um termômetro. Por quê? Por causa da pandemia, ok? Então, olha só, neste tempo, nós estamos usando muito o termômetro, que é aquele termômetro que a gente fala que é termômetro que não tem contato, tá? É um termômetro que ele tem um sensor que ele capta a temperatura sem precisar encostar na pessoa, tá bom? Então ele sente, ele consegue sentir a temperatura sem precisar encostar. Aquele termômetro que normalmente você tá indo em algum lugar, no shopping, por exemplo, eles colocam na sua testa, agora estão também pondo no pulso, tá? Pra ver aí qual é a sua temperatura. Por quê? Porque nós sabemos que quem tá com Covid tende a ter febre, tá? Então é uma maneira deles controlarem aí. Se você tiver com febre, então você não pode entrar no estabelecimento e você é encaminhado ali para checar a sua saúde, para ver se você está ou não com o vírus, tá bom? Então é uma maneira de prevenção. Olha a importância do termômetro nesse caso aí, bem atual, tá? Nós temos também aqueles termômetros mais antigos, que a gente chama o termômetro de mercúrio, tá bom? É esse que você tá vendo na imagem, que é um termômetro que ele funciona, tá? Pelo aquecimento. Então você vai colocar ele ali debaixo da axila, normalmente a gente coloca aqui debaixo do braço, e o mercúrio ele vai aquecendo e ele vai subindo a linha ali do termômetro, marcando então a temperatura da pessoa. É importante a gente cuidar da nossa temperatura. Isso evita muitas doenças. Por quê? Porque a febre é um sintoma de que alguma coisa no teu corpo não tá legal, tá? Então quando a gente percebe que tá com febre, a gente corre pro hospital e cuida disso que pode estar fazendo mal para nós. Tá vendo como as invenções são extremamente importantes para o nosso dia a dia, tá? Falamos do termômetro de não contato, que é aquele termômetro que tem o sensor da temperatura que não precisa encostar. Falamos do termômetro de mercúrio e falamos do termômetro que eu creio que nas nossas casas é o mais comum hoje. Na minha época era o de mercúrio, que eu sou mais velhinha. Tô brincando, eu sou mais velhinha, então o termômetro de mercúrio era mais popular. Agora nós temos o termômetro digital, tá bom? Que também funciona por contato, sentindo a temperatura, mas não é mais o mercúrio que vai subindo de acordo com o aquecimento do termômetro, e sim há um sistema interno que vai ali captando o aquecimento e vai marcando digitalmente, tá? Aí ele marca a temperatura da mesma maneira, só que de maneira digital e não através do mercúrio, tá bom? O termômetro de não contato também é digital, tá? Mas ele tem um sensor ali que não precisa do contato, o que é muito importante, principalmente nesse momento de pandemia, em que a gente deve evitar
os contatos, tá bom? E olha só, a gente tem que tomar um cuidado sério com essa questão da temperatura do nosso corpo. Então, ó, os termômetros marcam a temperatura. Nós sabemos que entre 36 e 37 nós estamos na temperatura normal, a temperatura do nosso corpo. Acima de 37, então, você pode até observar que nos termômetros a mercúrio já marca lá de vermelho, porque é uma temperatura, então, já considerada acima do normal, tá? Acima de 37. Então, nós precisamos ficar atentos, porque pode ser uma febre. Aí, nós também temos o contrário, tá bom? Abaixo de 35, nós também temos um problema, que é a hipotermia, ou seja, quando a nossa temperatura está abaixo daquilo que é o esperado. Então, nós também precisamos tomar cuidado e ir ao médico, caso a nossa temperatura esteja abaixo de 35, aí definida como um padrão, tá? Que não é considerado um problema. Abaixo de 35, então, nós temos aí uma temperatura muito baixa, podendo ser uma hipotermia, precisando sim de cuidados médicos. Além dos termômetros que aferem ou medem a nossa temperatura, a temperatura do nosso corpo, nós também temos os termômetros, por exemplo, que medem a temperatura do ar, tá? A gente já até viu isso em meteorologia, tá bom? Então, nós temos os termômetros que medem a temperatura do ar, a mínima, a máxima, e variando de acordo com o dia, com a estação do ano, tá? Então, esses termômetros marcam aí a mínima da temperatura do ar, se vai estar muito frio, ou se vai estar muito calor. A gente já viu bastante isso sobre meteorologia. Nós também temos os termômetros que marcam a temperatura dos ambientes fechados. Também temos termômetros que marcam, tá? A temperatura do ar é uma coisa, a temperatura dos ambientes é outra. Então, nós temos também esses termômetros, tá bom? E os termômetros que marcam a temperatura dos alimentos. Para que eu preciso saber a temperatura dos alimentos? Principalmente em indústrias de alimentos, isso é muito importante, porque há alimentos que precisam ser conservados em determinadas temperaturas. E os termômetros, esses termômetros vão marcar a temperatura ideal para a conservação daquele alimento. As confeitarias e as pessoas que trabalham com alimentos, a gente vê bastante em sobremesas e doces, também usam termômetro no preparo de alguns alimentos. Então, tem alimentos que precisam de uma temperatura específica ali de algum ingrediente para serem preparados. E aí nós temos os termômetros aí que marcam a temperatura ideal daquele ingrediente para ser preparado determinada receita, tá bom? Então, esses são aí outros tipos de termômetro que aferem temperaturas de coisas diferentes, tá bom? Então, olha só a importância das invenções. Hoje, nós aprendemos um pouquinho mais sobre o termômetro. Qualquer dúvida, nós tiramos na live de ciências. Beijo da Florinha e até a próxima.